dois conceitos que estão intimamente ligados e que praticamente um não existe sem o outro, quando você fala em um sistema de convivência social, tá? De convivência social. É a democracia e a liberdade, tá? A democracia e a liberdade, praticamente, uma depende da outra. É difícil você ter liberdade sem ter democracia. É praticamente impossível você ter uma democracia verdadeira, na definição dela, sem liberdade, tá? Isso aí é uma regra máxima, não dá para contestar isso. Apesar de que muitos políticos e figuras públicas vão relativizando os dois conceitos, né? Nós já ouvimos falar em democracia relativa, não é o meu tipo de democracia, ou a liberdade de expressão, como esse conceito de liberdade de expressão plena está ultrapassado, não pode mais ser usado, isso passou, é de uma outra época. Eles pretendem atualizar os conceitos, que são conceitos universais, definitivos, encerrados e muito bem resolvidos. Liberdade e democracia. Agora, é importante a gente ter uma noção do que quer dizer essa liberdade de expressão, apesar de muita gente não gostar muito da ideia, tá? A liberdade de expressão pressupõe que qualquer um de nós possa dizer absolutamente qualquer coisa. Nada deve ser proibido, nada deve ser contido, controlado, não pode. Todos os assuntos têm que ser debatidos, por mais espinhosos que sejam, por mais controversos que sejam, por mais definitivamente considerados horrorosos, absurdos, você não pode deixar de falar de todos os assuntos. Não há nada proibido, mas vamos dizer assim, existem algumas coisas que você deve evitar falar, porque você está sujeito a ser processado pela pessoa de quem você falou, né? E qual é a diferença? O que você pode falar de uma pessoa, por mais absurdo que seja, e que não gera processo, e o que você vai falar e pode gerar processo? Você pode dizer, por exemplo, que eu sou um cara burro. Ah, você é burro, você é um ignorante, você não sabe o que você está falando, você é estúpido. Tudo isso aí, vocês podem falar, eu vou mandar você a merda. Pode falar, tudo isso você pode falar. Por mais grosseiro que seja, por mais desnecessário, vazio, porque na verdade todas essas expressões que eu usei aqui, elas são exatamente vazias, elas não têm conteúdo, elas representam apenas a opinião de uma pessoa sobre a outra, ponto, não quer dizer nada além disso. Agora, existem conceitos que aí são complicados, que aí passa da opinião. Se você chama alguém de ladrão, por exemplo, se você chama alguém de corrupto, por exemplo, se você chama... Eu acho que tá bom por aí, já dei dois bons exemplos aqui. Você pode ser instado, pode ser obrigado a provar o que você está falando. Se você diz que eu sou ladrão, você tem que provar o que eu roubei. Se você diz que eu sou corrupto, você tem que provar aonde eu corrompi ou fui corrompido, né? Isso daí, aí sim, é o que prevê a lei. Você tem a liberdade total de expressão, sem poder ser, sem anonimato, não pode haver o anonimato, você não pode se excluir de dizer quem foi que está dizendo isso. Então, se eu chamo alguém de burro, ignorante, estúpido, o que você quiser, eu tenho que dizer que sou eu que estou falando isso, é a minha opinião. Eu tenho direito à minha opinião, eu tenho direito a gostar de alguma coisa, eu tenho direito de não gostar de alguma coisa. Qualquer coisa que seja. Qualquer coisa que seja. Atenção, não é preconceito, não. Se você não gosta de uma determinada coisa, isso não é preconceito, não. Isso é o direito ao gosto, à liberdade. É isso que as pessoas acontecem. As pessoas querem obrigar as outras a gostar de alguma coisa. Isso não existe. Não existe, tá? Então, quando você aborda a questão da opinião, você está tranquilo. Quando você vai para a calúnia, a difamação, aí é diferente. Porque é quando você diz que uma pessoa é ladra, você diz que uma pessoa é corrupta, e aí você pode ser obrigado a comprovar isso. E pode aí pagar uma multa, ser até preso e tudo mais, porque você está cometendo um delito. Tá? É um falso julgamento, é uma falsa acusação, aí é grave.
E daí nós vamos a um outro conceito que está muito coligado a isso, que é essa questão do gostar. As pessoas hoje em dia estão obrigadas a gostar de tudo, principalmente o que atende à famosa agenda woke. Você não tem mais o direito de não gostar, né? Eu lembro muito bem de um vídeo que eu vi há muito tempo atrás, de numa escola, onde uma menina estava sendo coagida a beijar um menino que ela não gostava dele, que ela não queria beijar, e as pessoas, os colegas, dizendo que ela não queria beijar porque ele era gordo. Gente, isso é um absurdo, isso é imoral, isso é totalmente sem sentido. E esse vídeo estava na internet há alguns anos atrás aí. Era uma escola, uma menina normal, um menino mais gordinho, e os colegas pressionando ela a beijar ele e dizendo que se ela não beijasse é porque ela tinha preconceito porque ele era gordo. Não pode ser assim de forma nenhuma. A liberdade que nós temos que ter permite que a gente goste de alguma coisa ou não goste. Eu posso não gostar de gente nariguda. Não gosto de gente nariguda. E aí, qual é o problema? É direito meu, tá? Eu só não posso o quê? É prejudicar alguém porque é narigudo. Não posso fazer isso, tá? Eu tenho que agir de uma forma normal com todo mundo. Tratar todo mundo com isonomia. Isso é obrigatório. Agora, gostar é outra coisa. Tá? Então isso é muito importante. E o terceiro item que eu queria abordar aqui, ainda falando sobre liberdade e democracia, é falar por que tantas pessoas têm dificuldade de aceitar essa liberdade de expressão. Mesmo quem é de direita e que defende a liberdade de expressão com unhas e dentes. Mas mesmo esse pessoal da direita que defende, ele defende, mas tapa os ouvidos. Por quê? Porque é um pessoal muito educado. A educação, quanto mais educação você tem, mais você toma uma aversão a quem comete essas grosserias. Grosseria. Quem é muito educado odeia grosseria, odeia gente que grita, que fala alto, que quer ganhar no grito, que quer sair logo ofendendo, falando mil impropérios e palavrões. A gente, quem é de direita, mas é que eu brinco, eu chamo de direita chique. A direita chique, ela detesta quem faz isso daí. E aí ela tem dificuldade de lidar, apesar dela apoiar, ela tem dificuldades. Ela fica toda arrepiadinha, toda nervosinha, porque o Bolsonaro fala muito palavrão. Porque o Nicolas Ferreira ele grita muito, fala muita grosseria, botou aquela peruca, debochou de peruca loura. Aí ela tem dificuldade porque o Pablo Marçal sai partindo para cima dos inimigos com tudo que tem e o que pode. Então, essa dificuldade é típica da direita chique, da direita sofisticada, da direita, sabe, alguns chamam de direita limpinha, a direita limpinha, que tomou banho, tá entendendo? Essa direita está sendo atropelada pela esquerda inescrupulosa há 30, 40, 50 anos, mais ou menos, que eles vão atropelando a gente. Porque eles não têm esses escrúpulos, eles não têm esses preconceitos, eles abraçam qualquer um que vá dizer o que eles querem que seja dito. Tá? Qualquer um, nós não. A direita tem essa mania de ficar selecionando pessoas. Não, mas ele pode ser que decepcione a gente. Pode ser que decepcione a gente. Olha que frase distante, gente. Não tem nada concreto, não tem nada. Ah, não, mas ele fala muito palavrão, não precisa falar palavrão, pode falar a mesma coisa de outro jeito. Aí nós vamos para os debates e passamos vergonha o tempo todo. Mesmo aquele Bolsonaro que nós vimos muito aguerrido em 2017, esse Bolsonaro morreu. Agora nós temos um Bolsonaro chique, sofisticado, que não fala palavrão, que não fala grosseria. Apesar de que no último desfile até que ele deu uma pisada na bola braba. E ali foi brabo, ali foi ruim. Tá? Mas o de resto, a gente não gosta. Ah, o Nicolas Ferreira botou aquela peruca loura, que coisa horrorosa, não pode fazer isso. Você está preconceituoso. E aí nós englobamos uma tese da agenda woke, o preconceito. Ah, botou peruca loura, é preconceito. A gente, sem querer, começa a recitar o que a esquerda quer que a gente recite. Eles conseguiram entrar na cabeça, principalmente dos mais cultos, dos mais educados, dos mais sofisticados, que adoram repetir essas bobeiras porque eles acham bonito, eles acham chique. A liberdade, meu amigo, ela não tem limite. Ela permite absolutamente qualquer coisa. Você pode falar do assunto que você quiser, você só não pode colocar em prática determinadas coisas. Mas falar, você pode falar do que você quiser. Vamos debater todos os assuntos possíveis e imagináveis. Até a próxima.